Olá, tudo bem? Este é o programa Educare que começa agora aqui pelo canal NET Cidade. Hoje nós vamos falar sobre uma ONG chamada Organização Cultivar. A minha convidada é Luana Botelho, que é a fundadora e atual diretora da Organização Cultivar. Você pode participar aqui conosco mandando e-mail para programabc@net.com.br. Por que a Luana está aqui hoje para falar da Organização Cultivar? Porque ela é uma jovem de 27 anos que botou na cabeça, né, Luana, que ia fazer alguma coisa diferente, que ia fazer a diferença. Sim. Como que surgiu a ideia de criar a Organização Cultivar? Em junho do ano passado, eu estava num curso que eu faço aqui na USE de Santo André, e nesse curso a gente estava falando de caridade. E aí eu me peguei pensando quantas vezes eu repetia, eu quero ajudar alguém, quero fazer alguma coisa, mas não tenho tempo. Então, nesse momento, eu percebi que era a minha grande desculpa para fazer alguma coisa. E aí eu conversei com o meu pai, falei que eu queria fazer alguma coisa, fundar uma ONG, e ele disse que sempre pensou em produzir andadores para idosos. E como ele tem uma serralheria industrial, a gente conseguiria fazer isso lá dentro. E aí eu comecei a pesquisar na internet como fundar a ONG, etc. E o primeiro conselho que eles dão na internet é: a sua ideia, já não existe alguma coisa para você incorporar ao seu trabalho? Tá, ao invés de abrir uma outra ONG, isso, há necessidade, né, de criar alguma coisa, ou você pode agregar para outra? E aí eu fiquei pensando no que fazer e a ideia surgiu muito rápido. Acho que em uma semana eu já tinha ela formada. E aí os andadores, eu falei, o que mais que a gente consegue produzir aqui na empresa, né, que eu trabalho com ele. E aí eu fiquei pensando, então a gente também conseguiria produzir muletas, bengalas, cadeiras de roda, cadeiras de banho, itens de mobilidade. E uma tia me falou numa conversa nessa mesma semana que há muita necessidade de doação de itens de confecção, porque tem muita gente muito morador de rua, muita gente que vai para hospitais ou asilos e não tem roupa íntima para usar. Porque normalmente quando a gente doa roupa, a gente doa blusa, calça, mas não doa calcinha, cueca, meias, etc. E a necessidade de fraldas descartáveis, geriátricas e absorventes, protetores de seio, esses itens que têm um pouco de déficit de doação. Então eu pensei em 2 linhas de produtos, a gente colocou essas 2 linhas no papel e aí começou a ideia de como que a gente ia produzir isso para poder doar por aí. Esse processo de abertura da ONG foi fácil? De quando você teve a ideia até você estar lá com o papel na mão, falou, tá aberta, tá aqui, a Cultivar existe. Foi um processo fácil ou é burocrático? Não, acho que foi a parte mais difícil até agora, porque começou esse processo em julho do ano passado e só acabou em maio desse ano. Tá, então foi quase um ano que eu consegui redigir o estatuto, aí precisava de um advogado para assiná-lo, aí é muito difícil encontrar um voluntário para fazer isso. Aí o doutor Claudemir, que também faz esse curso conosco às quartas-feiras, assinou esse estatuto. Depois disso a gente precisou de um contador, não encontramos voluntários, tivemos que desembolsar tarifas de cartório, etc. Enfim, a gente percebeu nesse tempo todo que, apesar de a ideia ser contribuir para o que, vamos supor, o governo não consegue contribuir, a gente ainda precisa de muita força e desenvolver muita coisa para fazer isso. É a parte mais difícil, é a documentação. Porque tem toda uma questão de prestações de conta, né? Sim. Que assim, de como uma empresa, né? Quais são as coisas básicas que precisa ter a instituição para poder funcionar? Normalmente, quando é uma organização sem fins lucrativos, ela funciona como se fosse um condomínio. Então, ela tem um estatuto que tem todas as regras de como ela tem que funcionar. E aí, desse estatuto, sai o CNPJ, com razão social, certinho, como se fosse uma empresa. E aí, depois disso, você tem que cadastrar em Ministério da Saúde, em várias outras coisas.
Quais mais os cadastros? Independente, assim, quando você monta o estatuto, ali já está determinado com que tipo de instituição você vai trabalhar, com que você vai fazer ou não? Não, o estatuto ele só está determinado que tipo de serviço você vai prestar. Tá. Nós colocamos a ideia, os produtos que a gente vai oferecer, mas o tipo de pessoa que a gente vai ajudar a gente não quis determinar. Tá. Vai ser qualquer pessoa que precisar, qualquer instituição, projeto, independente de ser um lugar fixo ou uma pessoa que esteja passando por ali e precise de auxílio. E você, assim, no começo, você falou que seu pai apoiou de cara, né? E os amigos? Teve gente que falou assim, Luana, vai curtir, isso aí não vai dar em nada, é muito difícil, olha lá, você já correu atrás de tanta coisa e não está dando certo. No começo, até para fins burocráticos, precisava de mais de uma pessoa para assinar o estatuto. Então, as pessoas que assinaram comigo foram meu pai e minha mãe. E eu também não quis muito expor a ideia, porque eu queria passar uma ideia de um projeto que já estivesse com toda a documentação ok, com conta jurídica aberta, para ter mais credibilidade. Mas assim, dos poucos amigos que eu falei, a maioria deram esse conselho, para eu me divertir. Que muita dor de cabeça, que ia ser abrir uma nova empresa, trabalhar grátis. Algumas pessoas gostaram muito da ideia e quiseram fazer uma sociedade para ganhar dinheiro, mas no próprio estatuto está falando que é sem fins lucrativos. Então, não... E o que te deu força para, mesmo com tantas dificuldades, poder falar, não, agora eu comecei, eu vou até o fim? Então, duas coisas. Uma, que depois que você começa a visitar alguns lugares, porque qual é o objetivo maior da doação? É ajudar lugares que já existem. Então, a gente já vai ajudar casas que já estão abertas, projetos que já existem, a gente quer ser esse apoio. Quando você começa a visitar esses lugares, você começa a enxergar uma outra realidade que a gente não vê no nosso dia a dia. Essa foi uma das coisas. E a outra coisa que eu acho que é a principal é que muitas pessoas no último ano me disseram que a gente só consegue ensinar o outro com um exemplo. Então, quando eu criei isso, foi pensando não só em mim, mas nas pessoas que estavam à minha volta e que eu queria contagiá-las também com esse projeto. E quem sabe agora para frente elas venham trabalhar junto um pouquinho. Né? E como que é o processo para escolher essas instituições? Você vai, visita, que critério que você usa para escolher a instituição? No nosso site vai ter, o site ainda está em desenvolvimento, acredito que mais esse mês já esteja tudo certinho. Nesse site vai ter uma ficha cadastral, onde as instituições vão preenchê-las e passar por um filtro. Então, nesse filtro, a gente vai montar um ranking de atendimento. Então, vamos supor, essa daqui precisa de corrimãos de segurança para as escadas e rampas. Não usa fraldas, por exemplo. Essa outra precisa de mais fraldas geriátricas do que absorventes. Então, a gente vai montar esse ranking e, de acordo com o que a gente tiver de produção, vai distribuir pouco a pouco. E a intenção é visitar. Vai ser feito na empresa do seu pai, mas com todo o suporte por trás das doações, das pessoas que querem contribuir. Então, essa é a ideia. A ideia é a seguinte: nós somos uma mobilizadora de recursos financeiros. Certo. Então, a gente não recebe nada físico, só monetário. Então, toda a verba que for recebida em doações vai ser revertida em matéria-prima, na compra da matéria-prima, para produzir essas duas linhas de produto. Certo. Agora, quem vai produzir essas linhas de produtos são os parceiros que a gente vai começar a agregar. Bacana. A empresa do meu pai é uma delas. Certo. Então, uma vez por mês... Porque depende da necessidade, vai precisar de uma... E, por exemplo, a linha de confecção e higiene a gente não produz lá. Então, não teria como atender. Então, vamos supor que você tenha uma confecção. Você chega lá e fala, Luana, eu quero ajudar. Então, eu posso produzir 100 calcinhas por mês. Aí, eu vou comprar a matéria-prima dessas 100 calcinhas, vou disponibilizar para você e você vai oferecer a sua mão de obra gratuita. Okay. Então, essa é a ideia. Então, quanto mais parceiros produtivos a gente tiver,
mais a gente vai conseguir entregar de doações. E a ONG vai participar apenas comprando a matéria-prima e encontrando as instituições. Entendi. E você já tem uma instituição que vocês selecionaram ou ainda não? Por enquanto, não. Por enquanto, a gente está terminando a parte gráfica, o site. A única coisa que nós fizemos no momento foi fizemos uma rifa beneficente para adquirir uma máquina de fraldas, porque para começar esse processo a gente não precisa depender de ninguém. Certo. Então a gente já vai começar a produção da máquina com as fraldas. A máquina produz mais 12 itens da parte de higiene que a gente já vai conseguir distribuir. E com esse tempo já começar rodando, aí vamos começar a apresentar para as empresas. Porque, por exemplo, se eu quiser participar, eu posso ser uma voluntária para ajudar a produzir Vocês têm essa máquina de fraldas, né? Sim. Não tem uma empresa. Eu, enquanto pessoa física, eu quero ser voluntária e quero ajudar. Eu posso ir lá aprender a fazer isso e no momento, determinada hora do dia, eu vou e vou ali, vou produzir para poder doar também. Sim. Pode sim, com certeza. Qualquer ajuda é bem-vinda. Bom, nós estamos aqui conversando com a Luana Botelho, que idealizou e fundou a organização Cultivar. E é uma história inspiradora para você que está jovem, né? Como ela recebeu o conselho, Luana, vai dar muito trabalho, vai curtir a vida, né? Mas é bacana a gente mostrar isso, para ver, a gente fala tanta coisa de notícia ruim, de gente que faz coisa errada para os outros, e você pode também fazer a diferença como voluntário, com o seu vizinho, é só uma questão de ter uma atitude diferente. Nós estamos aqui no programa Educare, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.